política americana, o Manifesto Federalista, e lá existe um conceito muito conhecido que é Rule of Law, que nós traduzimos por Estado de Direito, mas que não contempla de todo o conceito que os autores tratam no texto, que é de contraposição ao Rule of Man, um Estado de homens, em que não impera a lei, mas a vontade pessoal. Hoje no Brasil, eu acredito que não existe mais Rule of Law, não existe mais Estado de Direito, não existe mais freios e contrapesos, checks and balances, porque um poder se arroga mais autoridade sobre o outro e também cria uma situação de insegurança jurídica. Quando o Congresso ele dificulta retrocessos, como voltar o tema da reforma trabalhista, o Supremo vai lá e diz: nós podemos legislar. É uma Suprema Corte que não se limita a revisar a constitucionalidade, não trata apenas de controle de constitucionalidade, mas que se arroga prerrogativas que são exclusivas do Legislativo. Então, num cenário em que o Senado Federal está acovardado, que, como você disse, o presidente do Senado Federal ele tem pretensões de estar lá na Suprema Corte por isso trava processo de impeachment, ou seja, o nosso senador, o Eduardo Girão, não consegue sequer convocar o ministro do Supremo Tribunal Federal para comparecer diante de uma CPI. Então, o que é que nós podemos fazer enquanto sociedade, enquanto grupos organizados, para que nós voltemos a ter um Estado de Direito no Brasil? Muito boa pergunta. Precisa de 3 coisas. A primeira que está mais faltando, que é coragem. Porque hoje, a atitude do Supremo criou uma sociedade de covardes. Todo mundo tem medo de falar. Porque tem medo que amanhã a Polícia Federal bate a sua porta e começa a investigar. E eu fico assustado com o grau de acovardamento da imprensa. A imprensa trata quase como se fosse uma notícia telegráfica. Quando acontecem esses absurdos, em vez de escrever grandes editoriais, onde é que está o Estado de Direito? Onde é que está? Então, assim, tem um problema hoje que eu já acho que é a autocensura. O tema proibido para se discutir hoje é ataque ao Supremo. Qualquer crítica ao Supremo, no dia seguinte, você pode ter problema. Né? Aliás, ontem não, o Alexandre Garcia também agora está sendo investigado pelo Ministério Público, porque também fez uma crítica a uma questão das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, quando vai caçar o direito da Jovem Pan, não vai acontecer, mas já é um sinal para os outros falar assim: olha, você pode ser a Jovem Pan de amanhã. Enquadrou o Brasil Paralelo. Assim, tudo que vai ter no olhar mais crítico começa nesse negócio de enquadramento. E o que me preocupa é o nosso silêncio, não é a arbitrariedade. Porque a arbitrariedade aumenta conforme o nosso silêncio perdura. Segundo ponto é entender como é que a gente chegou a esse ponto. E nós chegamos a esse ponto por causa da política. Quem judicializou as derrotas é o Congresso Nacional. O judiciário se tornou o terceiro turno das derrotas no Congresso. Você perde uma votação, você recorre. Houve uma banalização das ações diretas de inconstitucionalidade. Isso é uma transferência de poder para o Supremo. Né? Então, assim, a banalização da política é isso. Terceira coisa que precisa acabar, que são decisões monocráticas. É um absurdo um cara que nem o Toffoli poder falar que não, tudo que existiu é misticismo sobre a Lava Jato e uma canetada acabar. Não pode. É uma decisão do colegiado. A ideia do Supremo é ser um colegiado que é o guardião da preservação da Constituição e não ficar legislando sobre ela. Então, eu acho assim, o Supremo piorou muito porque a política judicializou tudo que eu sentia como derrotado. Terceiro, que o Supremo não teve mais a grandeza, perdendo as cabeças mais velhas do Supremo, dizer esses assuntos não cabem ao Supremo, esse assunto cabe unicamente ao Legislativo. Era essa atitude que o Supremo deveria ter, né, em determinadas ações de inconstitucionalidade. Ele devia devolver a responsabilidade ao Legislativo, porque isso ia começar a frear as ADIs. Mas como ele se manifesta sobre tudo, isso criou um incentivo para você continuar aumentando as ações diretas de inconstitucionalidade. Então, o que eu acho que ele tem que fazer? Primeiro, tem que ter a coragem de não aceitar as perdas das liberdades individuais, como está acontecendo hoje. É assustador o silêncio das pessoas em relação ao que está acontecendo. Eu falo, o Estado de Direito está na UTI no Brasil. Eu acho que é isso mesmo hoje.
Segunda coisa é criar mecanismos para dificultar as ações diretas de inconstitucionalidade. Outro dia eu escrevi um artigo sobre isso. Eu acho que precisa ter um quórum mínimo. Você precisa ter no mínimo 7 partidos com representação no Congresso para você entrar com uma DIN. Porque senão, o PC do B pede uma porcaria de uma votação e entra numa ação direta de inconstitucionalidade. É absurdo total. Não pode banalizar um mecanismo tão importante como esse, né? Terceiro, eu acho que o Supremo, o Senado, deveria enquadrar o Supremo, sim. Agora, é difícil fazer, mas assim, juiz tem que falar nos autos. O juiz não tem que dar entrevista, ninguém quer saber a opinião pessoal do juiz. O juiz tem que falar nos autos. Ele não pode ficar falando toda hora. Isso não existe nenhuma Suprema Corte do mundo que tem juiz que ficar dando entrevista, participando do fórum da Uni. Isso não existe. Isso é um absurdo total. Não tem nada a ver com o que você chama de liturgia do cargo de alguém do Supremo. Então eu acho que a gente precisa voltar a enquadrar. Isso não é crítica, isso é enquadrar. É preservar a instituição que deveria estar seguindo pela Constituição brasileira. Né? Agora, se você me perguntar hoje, a coisa que mais me preocupa é o acovardamento da imprensa em relação ao que está acontecendo com o Estado de Direito no Brasil. É uma coisa vergonhosa o que está acontecendo. Ninguém toca no assunto. E, infelizmente, o judiciário é uma confraria. Todo mundo é amigo, todo mundo está ligado um ao outro. Todas as críticas são brandas, porque você tem processo que está no escritório de advocacia, de alguém que está no Supremo, agora pode parente, né, participar das ações. Então, você vai criar uma confraria que eu fiquei impressionado, que eu escrevi um artigo fazendo essa crítica ao Supremo, 2 ex-ministros do Supremo procuraram para me parabenizar pela minha coragem. Eu coloquei esses pontos, né? Então você vê que mesmo os ministros, ex-ministros da Suprema Corte, que acham que tem um abuso no Estado de Direito, não têm coragem de se manifestar publicamente. Eles só se manifestam em conversa reservada. E se você falar que você conversou com ele, então ele vai falar que é mentira. Então, mas isso mostra como a sociedade está muito aquada numa questão muito séria. E eu acho que assim, ou a imprensa começa a ter coragem de começar a enquadrar, porque se não tiver, o acovardamento do Senado vai continuar igual. E o terceiro ponto, nesse ponto que a gente está conversando, o Senado tem que fazer sabatina de verdade. O Senado não pode deixar qualquer um entrar no Supremo do jeito que é. Se você pegar a sabatina do Senado nos Estados Unidos, os caras passam um calor lá, os senadores, que não é fácil. Agora mesmo, que foi a última indicada pelo Biden, passou um calor lá que eu achei que não sei se você vai conseguir os votos necessários. Porque isso é o que você tem que fazer. Você tem que testar o notório saber jurídico, você tem que entender como é que a pessoa vai reagir às questões morais da Suprema Corte, como é que você vai reagir às questões sobre privatização, essas questões complicadas que a gente está colocando assim. Então, eu entendo que cada função tem que ser seguida à risca de acordo com o poder constitucional. Mas eu concordo muito com você. Se eu me disser assim, qual é o maior problema do Brasil hoje é a insegurança jurídica e é o Estado de Direito na UTI e é o avanço das liberdades. Eu falo, a gente vive um AI-5 hoje feito pelo Supremo. Nunca no Brasil a gente teve esse cerceamento de liberdade de expressão no Brasil desde o AI-5. Agora, como é que as pessoas podem ficar quietas em relação a isso? Eu acho um total absurdo. Eu acho que a gente está cometendo um desrespeito ao que é a tradição do Estado Democrático de Direito, as liberdades individuais e é o que está garantido na Constituição de 88.